informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 5 de maio, levando para vocês os seguintes destaques. Rose Modesto deve assumir Sudeco ainda nesta semana. Mato Grosso do Sul colheu super safra de soja, mesmo com o clima prejudicando. Com sucesso de crédito rural dolarizado, o governo busca novos financiamentos. Crescimento de bioinsumo no agro deve levar o mercado a mais de 5 bilhões no Brasil. E na Câmara dos Deputados, o ministro destacou prioridades do seu ministério para o setor agropecuário. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Syngenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Syngenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Syngenta. Para você, o que significa semear? Para nós, da Agro ADL, é mais que uma simples palavra. É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio. E para isso, você, produtor, precisa de qualidade e segurança no armazenamento, comercialização e distribuição da sua produção. Armazene sua safra com a Agro ADL. Ligue 67 3428 1767. Agro ADL. Semeando o futuro. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Dia de sol com muitas nuvens nesta sexta-feira em Dourados região. Possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores. O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal. Experimente a variedade de produtos para a sua mesa. Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja, milho e pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado. E sempre buscando inovação e qualidade, tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina, 3412-1171. Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Coopert. Biológico é Copert. Exclusivo para agricultores e profissionais do agro. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações do agronegócio fecharam estáveis ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 245 pela arroba do boi gordo e R$ 225 na vaca gorda, preços à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 47,00 e a de soja a R$ 120, informou a Agro ADL.
Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox para armazenagens e fabricações diversas. Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção e instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Rua C, sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro, no Jardim Ibirapuera. Ligue 99954-9432 com Leonardo. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. A ARR Tecnologia Agrícola é uma empresa especializada em agricultura de precisão, capacitada para atender todas as marcas e modelos de GPS. A ARR faz projeto de pulverização e plantio, atendimento no campo e reparos em GPS, antena e piloto automático, além de oficina mecânica para Case New Holland. A ARR realmente resolve. RR Tecnologia Agrícola, Marcelino Pires, 517, Sala B. Instagram, RR Tecnologia Agrícola .personal pilot. WhatsApp 67 99971 3570. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Ainda nesta semana, a ex-deputada federal Rose Modesto deverá tomar posse como a nova comandante da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO. Ela revelou que já estão solucionados os trâmites burocráticos para que finalmente seja empossada como superintendente da SUDECO, órgão criado originalmente em 1967 para promover o desenvolvimento econômico da região Centro-Oeste, mas que acabou extinta em 1980 e foi recriada em maio de 2011. A SUDECO tem jurisdição sobre Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, tendo sede em Brasília e contando com um orçamento de R$ 169.500.000 previstos para esse ano para liberar recursos para os municípios. No entanto, a menina dos olhos da SUDECO é o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, que para esse ano tem orçamento de R$ 9.511.000, dos quais R$ 2.282.000 para Mato Grosso do Sul. Mesmo diante de adversidades climáticas enfrentadas pelos produtores rurais, Mato Grosso do Sul registrou recorde na safra de soja 2023. Foram colhidas 13.378.000 toneladas do grão, 53,9% de aumento diante de 2022. Segundo o levantamento da equipe técnica da AproSoja, essa é a maior colheita de soja da história do estado, superando o recorde anterior da safra 2021, quando foram retiradas das lavouras 13.305.000 toneladas. A colheita foi finalizada com 3 semanas de atraso em relação às 5 safras anteriores. O cenário de atraso foi observado nessa safra e ocorreu inicialmente por uma queda nas temperaturas durante os meses de novembro e dezembro de 2022, alongando o ciclo da cultura em mais de 10 dias. Além disso, a partir da segunda quinzena de janeiro, o alto índice de chuva coincidiu com o período de enchimento de grãos, o que gerou alongamento do ciclo, inviabilizando a dessecação. Deu aumento de umidade dos grãos e atraso da entrada das máquinas das lavouras. Mesmo com a produção recorde, houve comprometimento na qualidade dos grãos em decorrência das chuvas intensas. A área de soja atingiu 3.800.000 hectares, com produtividade média de 58 sacas por hectare.
A safra de melancia na praça de Uruana, em Goiás, iniciou-se em abril, porém de maneira lenta, se intensificando a partir da última semana do mês. Espera-se que até 5 de maio as melancias goianas cheguem aos mercados de maneira mais intensa, com qualidade elevada. De acordo com produtores da região, as frutas se desenvolveram em um período em que o calor foi intenso e houve pouca chuva, ideal para o cultivo da melancia. Com o clima favorável, os melancicultores estão esperando alta produtividade, podendo chegar a 44 toneladas por hectare e com preços firmes. Estão animando os produtores nesse começo de safra. Construída por meio de uma parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a linha de crédito rural dolarizada do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, teve todos os recursos contratados no primeiro dia da AgriShow, na segunda-feira. Nesse primeiro momento, foram disponibilizados R$ 2 bilhões para financiamento do setor agropecuário, com juros de 7,5%. São juros muito abaixo do próprio Plano Safra e recursos que não impactam no Tesouro Nacional, explicou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Além disso, com a participação das montadoras, revendedoras e bancos relacionados a essas empresas, a taxa de juros aplicada aos financiamentos foi reduzida para 6,09% ao ano. De acordo com Fávaro, o montante inicial desta nova modalidade de crédito foi disponibilizado a fim de se averiguar a aptidão no mercado e dos produtores para o financiamento atrelado ao dólar. Com o valor total contratado em apenas um dia, o ministro Carlos Fávaro conversou com o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, que se comprometeu a alocar mais recursos para essa linha de crédito rural. Com o maior ritmo de crescimento mundial, o mercado de biodefensivos brasileiro deverá encerrar a safra 2023 em alta de cerca de 70% na comparação anual para 5 bilhões e 600 milhões de reais, sustentado por fatores como a adoção em larga escala dos bioinsumos por produtores de soja, milho, cana e algodão, algo não visto em outras regiões, estimou a CropLife Brasil. A estimativa desta associação, que reúne empresas de biotecnologia, sementes, defensivos químicos e biológicos, foi feita em momento em que a CropLife também divulga os resultados de uma pesquisa que apontou que o mercado de bioinsumos triplicou no Brasil na safra 2021-2022, diante da safra anterior. Estamos falando de uma indústria inovadora que oferece inúmeros benefícios. O biodefensivo é uma alternativa que, ao mesmo tempo que entrega um controle eficiente de pragas, pode atuar de forma sinergética com outros produtos químicos e ainda favorecer o meio ambiente, disse a diretora de biológicos da CropLife, Amália Borsari. Apesar do forte crescimento, o mercado de bioinsumos, estimado para a safra atual, representa apenas cerca de 10% de defensivos químicos. Mas esses englobam também herbicidas, uma categoria inexistente nos biológicos, que são representativos para os agroquímicos, com até 40% das vendas do setor. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participou na quarta-feira de audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, onde falou sobre as prioridades e as ações do Ministério da Agricultura para 2023 e respondeu aos questionamentos dos parlamentares sobre diversos temas. Fávaro ressaltou que tem buscado conversar
com todos os lados do setor produtivo e com os parlamentares, para que as demandas sejam tratadas de forma pontual. Nesse sentido, o ministro se disponibilizou para manter reuniões regulares para ouvir os deputados sobre as necessidades de seus estados. Ele também salientou que pretende andar pelo Brasil para ver de perto as deficiências e dificuldades do produtor rural. A AGEMES, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul, anunciou a abertura de consulta pública para discutir a regulamentação da isenção da cobrança de pedágio sobre os eixos suspensos de veículos de transporte de carga que circulam vazios nas rodovias do estado. A consulta teve início na terça-feira e vai até a próxima segunda-feira, dia 8. As sugestões ou críticas devem ser encaminhadas para o e-mail ouvidoria@agemes.ms.gov.br. Um helicóptero que partiu da AgriShow, feira agrícola que acontece desde o dia 1º de maio em Ribeirão Preto, caiu no início da noite de quarta-feira por volta das 5h30 da tarde em uma fazenda que fica às margens da rodovia SP-318 entre as cidades de São Carlos e Ribeirão Preto. 2 pessoas morreram, Luiz Carlos Lazzarini, de 47 anos, e Heber Carvalho Guilhem, também de 47, ambos pilotos do helicóptero na cidade de São Carlos. Um incêndio na aeronave e a queima da cobertura vegetal atingiu os 2 pilotos que morreram carbonizados. Amigo produtor, você quer comprar sementes de pastagem, sal mineral, proteinados e energéticos? Então faça uma visita à AgroMM, representante Matsuda para Dourados e região. Na AgroMM você encontra sementes de milho da Chu Sementes, além da prestação de serviços em plantio de pastagens e aplicação de lesmicida, e possui quadriciclos equipados com GPS. A AgroMM na Marcelino Pires 244, próximo ao Parque do Lago. Telefones 998 48 2566 e 981 10 98 77. Wilton Pneus, sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola. Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários. Somos especialistas em achar o melhor negócio para você, com excelentes condições de pagamento. Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Lago. Ou ligue 3421-7700. Repetindo, 3421-7700. Wilton Pneus, especialistas em pneus. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Ministro da Agricultura condena invasões do MST e defende reorganização administrativa da pasta. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que é dever do Estado apoiar por meio da reforma agrária quem tem o sonho de ser produtor rural, mas condenou as invasões praticadas pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ressaltando que o atual governo é aberto ao diálogo com os movimentos sociais. Em audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara, vários parlamentares criticaram as ocupações feitas pelo MST. Diante das críticas pelo compartilhamento de órgãos como a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, entre os Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, o ministro Carlos Fávaro defendeu a transversalidade de ações entre os ministérios e lembrou das diferenças entre os diversos tipos de produtores rurais, que justificam essa ação de mais de um órgão. Qual a diferença e qual a necessidade de ter 2 Ministérios de Agricultura? Um voltado aos pequenos e o outro aos médios e grandes produtores. É que o médio e grande produtor tem capacidade de contratar engenheiro agrônomo, tem capacidade de contratar engenheiro ambiental, tem capacidade de buscar crédito, se não do Plano Safra, mas de recursos internacionais, de trades, tem mecanismos próprios de tocar a sua propriedade e dependem menos do Estado para desenvolver a sua atividade. Já um agricultor familiar, não. Parlamentares como o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, temem que a divisão provocada por esse rearranjo administrativo prejudique as políticas públicas. A gente não entende, e a gente não quer, e a gente não aceita essa divisão de mapa, de MDA, de Ministério de Integração Regional. O produtor rural que está
na sua gleba, na sua fazenda, no seu sítio, produzindo, criando. Ele é o início de todo esse processo que existe no Brasil. O ministro foi cobrado por alguns parlamentares sobre os recursos para o Plano Safra. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, foi um deles. As entidades que estão junto conosco lá apresentaram uma demanda de praticamente 460 bi. Nós estamos falando em 25 bilhões só de equalização de juros e a gente precisa buscar o espaço fiscal e a possibilidade para executar esse Plano Safra tão importante. O ministro reconheceu que é preciso ter mais recursos para o Plano Safra e pediu a ajuda dos congressistas para garantir mais orçamento. Os recursos disponíveis do Plano Safra 2022-2023 para o Ministério da Agricultura, que era um só, foram da ordem de 12,5, 13 bilhões de reais para a equalização e previsão de 2 bilhões de reais para o seguro agrícola. Se a gente separar as estruturas como foi, se fosse 2 ministérios como é agora, desses quase 13 bilhões de reais, 3,4, 3,5 bilhões de reais para médios e grandes produtores e algo em torno de 9 bilhões de reais para pequenos produtores. O ministro da Agricultura salientou que a agropecuária forte, que gera empregos e oportunidades, é um legado de várias pessoas e também de entidades de classe bem organizadas, e apontou ainda o papel fundamental do Congresso nesse processo. Também enfatizou a importância de que o país diminua a dependência do exterior em produtos como os fertilizantes. É fundamental o investimento na busca, não da autonomia, mas de uma segurança aos produtores que nós temos disponibilidade. O Brasil tem reservas minerais importantes, por exemplo, de cloreto de potássio em Altazes, no Amazonas. Reservas minerais de cloreto de potássio talvez tão grande ou maior que as reservas canadenses, que não estão em operação hoje simplesmente por demandas judiciais e falta de licenciamento ambiental. O ministro Carlos Fávaro informou que em 120 dias de trabalho foram abertos mercados para a agropecuária brasileira. Ele também elogiou o desempenho produtivo do país e deu exemplo da carne bovina. Citou um relatório do USDA, o Ministério da Agricultura norte-americano, que mostrou que enquanto o aumento médio mundial de exportações foi de 0,3%, o crescimento brasileiro de vendas de carne bovina ao exterior foi de 3,9%. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Alta Paulista, empresa especializada em peças para toda a linha do agronegócio. Peças para tratores, plantadeiras, plataformas, pulverizadores, colheitadeiras e para todo tipo de máquinas pesadas das principais marcas do mercado e agilidade na entrega. Soluções de alto desempenho para manter sua máquina em movimento é com a Alta Paulista. Nessa você pode confiar. Alta Paulista Peças Agrícolas. Sua máquina sempre em movimento. Marcelino Pires 6505, telefone 67 3424 6235. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.